5 jogadores da seleção brasileira de futebol que disputaram a Copa do Mundo e são cristãos. Confere comigo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu espaço no Feliz Set Play sobre esporte e cristianismo. Eu sou o Walter Chiaper, capelão esportivo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre atletas do futebol que são cristãos. Mas peraí, o Brasil é um país católico, um país cristão. A maioria já não é cristã? Bom, os dados realmente mostram um grande avanço no meio do futebol para o cristianismo. Se na Copa de 94 nós tínhamos 6 atletas cristãos na seleção brasileira, na Copa de 2018, 70% de todo o elenco era cristão. Então você tem agora um aumento da proporção dos jogadores declarados cristãos. E assim vamos destacar 5 atletas que mostraram sua fé publicamente como atletas cristãos desde a Copa, que jogaram pelo menos a Copa de 90 até a Copa de 2018. O primeiro jogador, Tafarel. Esse você conhece muito bem da icônica frase do Galvão Bueno: sai, 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 sai que é sua, Brasil! Ele na Copa de 90, 94, 98 defendeu a seleção brasileira. E você pode ver nas imagens e fotos da época em que Tafarel está sempre com as mãos apontando para o céu, dando glórias a Deus, fazendo suas orações. Tanto na final da Copa de 94, está lá ele de joelhos, clamando e dando glórias a Deus no final daquele momento épico do tetracampeonato. Na Copa de 98 também você vai ver no jogo contra a Holanda, em que foi para os pênaltis, Tafarel também agradece a Deus constantemente. Era um dos grandes nomes evangélicos daquela época. Mas se por acaso você tem um outro nome de atleta goleiro cristão da seleção brasileira que você conhece, põe aqui nos comentários, por favor. Nosso segundo jogador foi marcado pela Copa de 2014, sua primeira Copa do Mundo. Davi Luiz, que fez uma dupla de zaga cristã junto com o Thiago Silva, também outro jogador declarado cristão, uma dupla de peso, de eficiência, mas que no final acabou sendo eliminada pela Alemanha. Nem vamos falar do placar, que tristeza lembrar daquele jogo. Em um jogo importante, Davi Luiz apareceu com a mão sobre a cabeça de Fernando Torres, e naquele jogo, após tantos jogos sem marcar gols, Fernando Torres fez 2 gols, e aquilo ali então rodou o mundo. Todos os jogos, Davi Luiz expressava a sua fé nas orações que fazia e também o seu comportamento fora de campo, buscando não falar palavrões e ter uma vida de castidade. Nosso terceiro nome é para os mais saudosos, participou da Copa de 90 e 94 e foi um dos grandes nomes da conquista de 94, está na seleção da Copa de 94, o melhor lateral direito da Copa de 94. Jorginho foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, disputando a Olimpíada de 88 com a seleção brasileira e participando de grandes momentos históricos com a seleção. Jorginho sempre se declarou cristão e sempre teve uma conduta muito leal, inclusive em 91 foi eleito o jogador mais leal do mundo. Além disso, o Jorginho, quando aposentou-se dos gramados, ele continuou cuidando do ministério chamado Atletas de Cristo, sendo um dos grandes nomes do movimento. E quando auxiliar da seleção brasileira, de Mano Menezes, ele estava lá conduzindo cultos com jogadores, mantendo o ambiente cristão para a seleção brasileira. Sabia disso? Se você tem outros nomes aqui, deixa aqui nos comentários, por favor, se você conhece, lembra de outras histórias. E a quarta pessoa é um cara extremamente fechado, foi o melhor do mundo, mas esqueceu de contar para o mundo que ele era o melhor do mundo. Rivaldo foi eleito então o melhor do mundo, campeão pelo Barcelona, campeão pela seleção brasileira, jogou a Copa de 98, Copa de 2002. Após todo esse auge como jogador de futebol nesses anos, em 2004, ainda na ativa, ele disse que começou a ouvir uma voz falando que ele morreria no acidente de carro. Escutando vozes que eu ia morrer de acidente de carro, né? E nesse mesmo momento também eu escutava uma vozinha lá no final, como se Deus estivesse falando comigo: se você aceitar, você não morre. Falei: não brinco mais com Deus, não. Deus está me chamando e eu vou seguir o evangélico, vou seguir o caminho de Deus. Ele fala que chega para a esposa, falou: amor, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Ele se entrega, a esposa traz uma Bíblia para ele, eles oram juntos e a partir daí ele nunca mais ouviu essas vozes falando de que ele receberia a morte.
E então o Rivaldo, a partir de 2004, é um jogador cristão e tem demonstrado, né, essa liderança, esse aspecto cristão no seu comportamento. E eu podia falar de muitos jogadores cristãos, mas teve um rapaz que a gente não pode deixar de citar. Então o Kaká para a geração 2000 era aquele cara que aonde ia, você via abertamente um cristão declarado, um cristão que amava e ama Cristo com todas as suas forças, na forma de falar, de interagir, de brincar, de dar entrevista. Então ele sempre colocava Cristo em primeiro lugar, mostrava sempre camisetas cristãs no meio dos jogos, apontava para o céu dando glórias a Deus quando comemorava os seus gols, e tinha uma conduta muito forte ligada ao cristianismo. Então você tinha ali o Kaká dando um exemplo bem legal para gerações, jogando muito bem, sendo um profissional de alto rendimento e cristão, mostrando como ser cristão no meio do futebol. Então, pessoal, esses foram os 5 nomes dos que eu escolhi que já jogaram na seleção brasileira que são cristãos. Você tem outros nomes? Põe aqui nos comentários, eu vou ficar contente em interagir com você. Lembra aí, gente, várias Copas do Mundo, jogadores cristãos. Põe aí se você lembra que marcaram época na seleção brasileira. Vou ficando por aqui e se encontra no próximo vídeo falando sobre jogadores cristãos em outros esportes, combinado? Um grande abraço pra você, até a próxima. Tchau!